Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 28 de agosto, estamos na 21ª semana do Tempo Comum e meditaremos nesse momento no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos 27 a 32. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, ainda nesse discurso de Jesus que denuncia esse discurso duro em relação aos fariseus e mestres da lei, nós temos uma imagem, a imagem do sepulcro caiado. Na época de Jesus, somente era comum que se embelezassem os túmulos. Ainda nos dias de hoje nós temos ainda alguns cemitérios que têm maravilhosas obras de artes como ornamentos, né? Mas essa imagem é muito importante. E aqui Jesus fala de um valor, de uma realidade que eu e você não podemos nos esquecer na vivência espiritual, na vida cristã. A vida cristã, ela tem comportamentos, ela se expressa por atos, ela se expressa por atitudes, pelas nossas vestimentas. Nós temos toda uma moralidade cristã que é maravilhosa, é belíssima, porque manifesta a dignidade sonhada por Deus para o homem. Há uma realidade exterior e deve-se ter, tanto que nós, por exemplo, a expressão litúrgica, com todos os paramentos, os modos de se comportar na liturgia, isso também na moral cristã, na vida de oração, no comportamento. A exterioridade é um valor muito grande e deve ser preservado. O grande problema é quando a exterioridade é sustentada sem uma vida interior, sem uma vida íntima, sem que essa realidade exterior esteja sendo uma expressão do interior. Porque senão se torna uma coisa sem sentido. O que Jesus denuncia aqui não é que não se pode ter a exterioridade. Claro que pode. Isso é uma realidade já instaurada na vivência e no comportamento do seguimento de Cristo. O problema é quando se vive uma realidade exterior e interior não se há a mesma dedicação, não se de fato cuida do íntimo. E aí então todo o exterior é vazio, porque é uma realidade que não condiz, é uma contradição. Não há uma realidade profunda e verdadeira, é falsa. Aqui Jesus descreve nesse evangelho de hoje que nós podemos cair no grande erro de viver um cristianismo de fachada, de viver um cristianismo somente de aparência. Se nós não cuidamos da nossa vida interior, se nós não deixamos que o Senhor abra os nossos sepulcros, se não deixa que Jesus toque no íntimo do nosso coração, onde há coisas que precisam ser tocadas ainda. Por isso que é de fundamental importância a vida sacramental e principalmente o sacramento da confissão, porque no sacramento da confissão
eu e você não temos que ir dizer aquilo que já vencemos ou que conseguimos fazer ou viver ou aquilo que já deixamos de viver de errado. Mas o sacramento da confissão é o lugar de mostrar as feridas, de mostrar a podridão, de mostrar o roubo que é dentro de nós, as realidades que precisam ser tocadas. É preciso sempre, na medida que a nossa consciência, à luz da graça de Deus, nos acusa e nos arrependemos, buscar e abrir os nossos sepulcros para o Senhor, para que aconteça a ressurreição. Do mesmo modo, é muito salutar para a vida espiritual o acompanhamento, porque tem realidades que só serão vencidas a partir de um acompanhamento espiritual, a partir de fato de ali sermos moldados na escuta, na busca de um acompanhamento, alguém que nos ajude a dar passos, porque tem coisas da nossa vida interior que a gente não consegue sozinho, quase todas. Nós precisamos da graça de Deus e da mediação dessa graça em pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos acompanhar. Um sacerdote, um religioso, uma religiosa, um leigo maduro, bem formado, que possa nos acompanhar em direcionamentos, em acompanhamentos frequentes de espiritualidade. Porque muitas das vezes que nós vivemos o tempo que a gente quer que Deus resolva a nossa vida muito rápido, como se nós fôssemos um aplicativo. Mas tem coisas que precisam ser maturadas. Existem realidades em nós que precisamos de um tratamento espiritual, que vem com a confissão, com a Eucaristia e com o acompanhamento espiritual. Por isso, peçamos ao Senhor nesse dia que Ele possa abrir os nossos sepulcros, tirar as nossas máscaras e que vivemos o exterior, uma expressão profunda e autêntica daquilo que Deus está fazendo no nosso interior e que, de fato, a nossa boca possa expressar que o nosso coração está cheio. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.